E mais do que assustador do Alzheimer são os números do Alzheimer. Que hoje, pra vocês terem uma ideia, depois dos 80 anos, acomete 1/3 dos idosos. Nossa. E a partir de 2050, quem tiver 80 anos em 2050, metade dos idosos terão doença de Alzheimer. Que é uma doença multifatorial, tem várias causas, tem causas genéticas, tem 6 tipos de Alzheimer. Mais populares, são 3 os mais populares, esses 6, tá? Que é o inflamatório, que é um conceito também muito abordado hoje em dia, mas pouco entendido. É uma espécie de incêndio que o nosso corpo está submetido e que respinga no cérebro. Isso é inflamação. Existem várias formas da gente desinflamar e inflamar. Depois nós vamos ver isso. Depois tem o tipo que é o açucarado. O Alzheimer açucarado. Que é o diabetes do cérebro. Os endocrinologistas já estão chamando, inclusive, de diabetes tipo 3. Sim. Tá? É um cérebro que não deixa a glicose entrar na célula. Porque a glicose, a célula, o neurônio precisa da glicose. Mas chega um momento que tu comeu tanto açúcar que o neurônio chega... Insulina, que a insulina é a chave que abre para a glicose entrar. Insulina, não vou aceitar mais açúcar. Te vira. O que acontece? Os vasos ao entorno dos neurônios ficam todos caramelizados. Isso impede que eles se comuniquem. Daí vem o termo, então, desse cérebro açucarado. E o terceiro tipo, vocês não vão acreditar. É um misto dos dois. Então, vocês dão conta da importância de misturar a inflamação com açúcar. Com açúcar. O que lhe dê picos de açúcar. O que é pico de açúcar? Se for colocar um sensor, é tudo que passe de 140 miligramas por decilitro. Então a gente tem que cuidar no nosso dia a dia, não ter picos de açúcar. E os picos de açúcar não é só quando a gente come açúcar ou carboidrato, mas também quando a gente pensa, quando a gente se estressa. O estresse aumenta o açúcar. É porque joga açúcar no sangue, né? Exato, o cortisol, que é o hormônio do estresse, é como se fosse tomar prednisona, que é um corticoide. Que é, tem um efeito parecido? Tem um efeito parecido. Então, o estresse, que é hoje um dos maiores vilões, ele também está nessa multifatorialidade da doença de Alzheimer. Tem o pugilístico, nós tivemos agora, por exemplo, não é só para Alzheimer, é para Parkinson também, o Gracie. É que tem muito estudo no... O Gracie. E de tanta pancada... No futebol americano. No futebol americano, o pessoal está estudando a ponto de, agora nas categorias inferiores do futebol americano, eles estão testando predisposição para Alzheimer. Se tu tem a predisposição, eles não recomendam que tu entre na carreira. Aí tem um que é chamado atrófico, que tem pessoas que têm uma predisposição a atrofiar o cérebro. Por isso que o álcool é tão criticado, que o álcool promove diminuição da circulação sanguínea no cérebro e atrofia. Então ele pode botar lenha na fogueira desse tipo de Alzheimer. E por último, o mais misterioso e mais intrigante, eu diria que abre uma janela de oportunidade, que é o Alzheimer infeccioso. Pessoas que têm tanta infecção aqui na face, herpes, cândida, hemófilos, influenza, uma série de coisas repetidas, sinusite de repetição, que chegam... E isso está muito... A boca e os seios nasais estão muito perto do cérebro. Sim. E às vezes respinga no cérebro, o cérebro vamos dizer, influenciado por isso e faz com que haja produção de uma proteína chamada beta-amiloide, que é a assinatura do Alzheimer, que é um antibiótico natural de uma defesa. Então, por isso que alguns estudos muito interessantes têm saído e pacientes que têm pré-Alzheimer, eu indico vacinas, algumas vacinas super simples, vacinas de criança. Tipo? Tétano, difteria, coqueluche, influenza, pneumococo, zoster. E podem, em alguns estudos, reduzir a chance de conversão de pré-Alzheimer para Alzheimer, que eles reeducam o nosso exército cerebral que ataca o próprio cérebro e limpa um pouco dessas bicharadas. Diminuem 40% a conversão de pré-Alzheimer para Alzheimer. Só para as pessoas terem uma ideia, tem o pré-diabetes e também tem o pré-Alzheimer. E esse pré-Alzheimer, depois que tu entra, que é aqueles lapsos. É um diagnóstico que existe scores, uma escala para fazer. E só para você ter uma ideia, quem tem esse diagnóstico tem uma taxa de 7 a 15% ano a converter para Alzheimer. Estuda essas vacinas, tu reduz 40% a chance. Estratégias que a gente tem utilizado bastante. Quando o Alzheimer se manifesta antes dos 60 anos, ele é quase que puramente genético. Ou seja, vai existir uma chance de 50% da prole de evoluir para a mesma doença.